Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, bom começo de semana, casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo polêmico aqui para a gente poder falar sobre os assuntos do Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre a reestruturação no departamento de futebol do Vasco da Gama. Hoje completa 11 dias que o Vasco da Gama está acéfalo desde a demissão do Alexandre Pássaro e do Fernando Diniz. Segundo o jornalista Gilmar Ferreira, jornalista muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, ele cravou que por intermédio do Carlos Leite, o Zé Ricardo, treinador que teve boa passagem aqui no Vasco da Gama, assim como o Anderson Barros, que também foi executivo do clube, estaria retornando a São Januário. Além disso, a gente vai falar aqui sobre a tia Carol. E agora parece que apareceu mais uma investidora alegando amores aí pelo Vasco da Gama. E essa situação está me preocupando e me preocupando bastante. A gente vai colocar aqui parte do trecho no final do vídeo da tia Carol falando aqui sobre a diretoria do Vasco, reunião, proposta na mesa, e vou dar a minha opinião sobre toda essa situação. Inclusive o Levenciano ontem se manifestou com relação a isso. Então nos acompanhem aí até o final. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, hoje pela manhã a gente tomou conhecimento através do jornalista Gilmar Ferreira que o Zé Ricardo pode retornar ao Vasco da Gama. Assim como o Zé Ricardo, o Anderson Barros, que foi gerente de futebol na gestão do Eurico Miranda, poderia estar retornando ao clube também. O Anderson Barros, que estava lá no Palmeiras. E é o seguinte, meus amigos, até aí, sem problema nenhum. Uma opção de mercado, escolher pelo Zé Ricardo, escolher aí pelo Anderson Barros. Algumas pessoas iriam gostar, outras não. Mas o que acontece é o seguinte: quem está costurando este acordo para o retorno desses profissionais é o Carlos Leite. Carlos Leite mandando e desmandando no departamento de futebol do Vasco da Gama. Eu pergunto para vocês, quais são as chances desse sistema repetido dar certo no Vasco da Gama em 2022? Quem manda no clube é simplesmente o Carlos Leite e o Vasco passando por todo esse mico. Mas vamos falar aqui sobre a empresária, a tia Carol. Vamos colocar um vídeo dela que chamou muito a atenção ontem. E depois eu vou dar a minha opinião. E o Leven também falou sobre isso ontem. Perfeito? Então depois eu volto. Pessoal, é o seguinte, cheguei em Sorocaba, Sorolentes, e alguns pontos importantíssimos, tá? Primeiro, tá saindo muitas notícias em várias mídias, etc. Eu não dei entrevista para ninguém, tá? Então eu
eu ainda tô tentando entender a situação do clube, então eu ainda não falei com nenhum jornalista e etc. As pessoas estão pegando as informações aqui nos meus stories e colocamos como matéria, tá? E isso, assim, se sai distorcido, pode prejudicar aí qualquer movimento junto ao clube, né? Então, uma das coisas que eu tô aqui tomando muito cuidado é na seriedade dos fatos, de realmente ter reuniões, falar com as pessoas certas e etc. E mostrar aí que eu tô querendo colaborar, não tô querendo causar, não tô querendo atacar ninguém. Então, é muito importante que a gente mantenha a seriedade dos fatos aqui, tá? Eu acho que é importantíssimo isso nesse momento. Bom, e vamos lá, alguns pontos importantes, tá? O Casimiro me passou o telefone do Vitor Roma, eu falei com ele foi, assim, muito bacana no papo com ele, eu deixei muito claro que, né, tudo que aconteceu, como eu compartilhei aqui com vocês, e que eu estava disposta a ajudar, e que eu me informei que existia uma proposta, a proposta não é minha, tá? Então existe uma proposta que pode colaborar aí com o Vasco. Mas, claro que toda proposta tem seus prós e contras, ou seja, tem alguns desafios e que a torcida precisaria, obviamente, também apoiar a diretoria, o presidente, porque vai ser uma barra e etc. E recuperar um time e nessas condições financeiras não é nada fácil para ninguém, né? Então tem que ter estômago, tanto da diretoria quanto também dos torcedores, muita paciência, mas que eu sabia que existia e pedi para ele checar, tá? E vou continuar. Meus amigos, eu não tenho dúvidas de que a empresária ela está bem intencionada. O que eu duvido é dessa diretoria fake. E eu começo a ficar preocupado porque, muito embora ela tenha dito que exista uma proposta na mesa, muito embora ela tenha dito aí que vai vir no Vasco da Gama esta semana, tem jornalistas que estão se aproveitando dessa situação. E pior, quando ela fala que não é para criticar essa diretoria, que não é para jogar pedra, eu já vejo que a coisa começa a ir para o lado da política. E uma coisa que tem me preocupado bastante é que desde quando, e o Levenciano ontem falou sobre isso, desde quando surgiu esse papo de AGE, veio essa situação de novos empresários ajudar o Vasco da Gama para jogar cortina de fumaça em cima dessa nova convocação de Assembleia Geral. Porque o papo estava sendo destituir o Jorge Salgado e toda a diretoria administrativa, e parece que jogaram cortina de fumaça. Agora a empresária vem com esse papo dizendo que não é para atacar pedra. O Leven ontem deixou isso muito claro, que é uma tentativa aí de jogar cortina de fumaça. Espero que venha investimento para o Vasco, independentemente de quem esteja lá no clube, mas eu fico preocupado. Lembrando que amanhã a gente tem uma reunião importante aí com os Templários para que a gente possa agilizar esse movimento que está com 40% aí da assinatura. E o Leven me deixou muito mais preocupado. O Leven vai fazer uma live na quinta-feira às 20 horas e ele disse que é uma situação onde está sendo ensaiado a possível venda do Vasco da Gama por intermédio dessa diretoria. E a gente sabe quem é que vai comprar o Vasco. Quem vai comprar o Vasco são esses credores aí, como Carlos Leite, Jorge Salgado, Zé do Táxi.
Peralta e tantos outros beneméritos aí que são credores do clube. Então, gente, vamos raciocinar e parar para pensar. Acredito sim na boa intenção dela, mas há um limite, porque é o seguinte: não criticar essa diretoria. Deixem nos comentários aí o que vocês acham com relação a esses assuntos. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!